Olá, meu nome é Fátima Benicasa, eu tenho 2 filhos com osteogênese imperfeita, né? Um está com 36 anos e o outro já tem 33 anos. A osteogênese imperfeita é uma doença genética rara, caracterizada pela fragilidade óssea. Ela também é conhecida como ossos de vidro, ossos de cristal. As pessoas afetadas por essa patologia, elas costumam ter até dezenas de fraturas e muitas deformidades. Atualmente, eu sou a presidente, né, da Associação Nacional de Osteogênese Imperfeita, ANOI, e sou também, né, membro efetivo do Comitê de Ética, do Comitê Estadual dos Direitos Humanos das Pessoas com Doença Rara no estado do Rio de Janeiro. A ANOI tem em seu cadastro 1.202 pessoas afetadas no Brasil com essa doença. A incidência está em torno de 1 para cada 15.000 a 20.000 nascidos vivos, né? A osteogênese tem as suas características, né? Como falei, a principal é a fragilidade óssea, né? As pessoas afetadas costumam ter muitas fraturas, muitas deformidades, têm estatura baixa, muitos deles têm deformidades na coluna, né? Eles têm dentilogênese imperfeita, eles também, 95% dos bebês, eles nascem com a esclerose do olho, né? Aquela parte branca do olho, bastante azulada, né? E a osteogênese, ela tem vários tipos de agravamento, né? E depois eu vou falar para vocês os tipos que existem. Então, é uma doença genética rara, que é caracterizada pela fragilidade óssea. Vou falar um pouquinho, né, da osteogênese no Brasil, lá na década de 80 e 90, na época que meus filhos nasceram, né? Era uma doença desconhecida no Brasil. As publicações médicas eram escassas ou quase nenhuma. Na realidade, não tinha nenhuma. Eu não conhecia nenhuma publicação aqui no Brasil nessa época. As pessoas não tinham diagnóstico, é uma dificuldade muito grande de saber qual é a doença realmente que a pessoa tinha. Até, muitas delas foram diagnosticadas erradamente, né? Porque não se conheciam. Muitos deles têm fraturas recorrentes, muitas deformidades no membro e na coluna. A orientação que nós pais recebia da comunidade médica era assim terrível. Era para não pegar, não dar mamar, não podia fazer nada, né? Não podia trocar uma fralda, tinha dificuldade para trocar uma roupa. Então a gente não tinha assim, nenhuma orientação adequada e segura da comunidade médica. Então, assim, as orientações não se batiam, né? Cada um te falava ou não falava nada, né? Porque eles realmente não tinham conhecimento. O que acontecia? Quando tinha uma fratura, as pessoas ficavam, né, muito tempo imobilizadas. E muitas das vezes iam fazer raio-x, e ainda acontece ainda, né? Mas isso era muito frequente lá nessa década de 80 e 90. Iam fazer tirar um raio-x, porque estava com uma fratura. Lá na hora do manuseio, né? E aí saía com 2 ou 3. Era assim, uma coisa bem complicada. A gente não existia nenhum tratamento, não se sabia de nada. E a gente convivia com as dores, né, e com os medos. Isso era uma coisa terrível, porque muitos dos pacientes, né, muitas das pessoas afetadas com essa doença, sentem muitas dores físicas mesmo, dores nos ossos. Bom, a minha motivação, né, para estar aqui falando hoje, ser a presidente da associação, foram os meus filhos, né? Como eu falei, eu tenho 2 filhos. O primeiro meu filho, né, nasceu numa maternidade pública, né, onde assim, eu tive uma sorte
imensa, né? Que uma semana antes, né, do meu filho nascer, uma mãe com a mesma doença tinha tido uma menina, né? Também com osteogênese. Então, a equipe médica estava toda treinada, né? Então, eu tive uma enfermeira que me orientou, me ensinou como pegaria meu filho, como dava mamar, como dava banho, como trocava a fralda. Então, eu fui uma mãe privilegiada. Eu já saí da maternidade orientada, com orientação, né, correta de como cuidar do meu filho. O Henrique, ele tinha fraturas espontâneas e até 3 anos de idade ele teve 46 fraturas. Quando ele estava com 2 meses, né? Tinha 2 mesezinhos de idade, eu pegando ele no colo, dando mamar, né? Fui botar ele no meu peito, quebrei o bracinho dele. Fui consertar ele, aí quebrei a perninha dele. Quer dizer, eram momentos muito difíceis e a gente realmente não tinha nenhuma orientação, né? Pedia para não pegar, pedia para não segurar, era uma dificuldade muito grande, né? E depois, 2 anos depois, nasceu o meu segundo filho, né, que é o Gustavo. O Gustavo, ele não teve muitas fraturas, né? Não sei se era experiência, o que era, mas assim, ele já teve uma. Era o mesmo tipo, o mesmo grau, né, da doença, mas ele não teve o número de fraturas que o irmão mais velho teve, né? O meu mais velho deve ter tido, até agora, né, umas 70 fraturas, e o meu mais novo, né, ele teve 17, para vocês verem como é a diferença, né? Claro que a gente tem mais experiência. Eu já percebi muito cedo, sem nenhuma orientação médica, né, que colocando ele na água, na piscina, melhorava a musculação dele, né? Ele ficava mais firme. Então, logo, bem cedo, eu comprei uma piscina, colocava em cima da minha cama, botava um plástico, dava em cima da minha cama e comecei a fazer as primeiras as primeiras, vamos dizer, fisioterapia, né? Dentro d'água. E naquela época nem se falava em fisioterapia, mas eu criei praticamente os 2 na água, né? Vocês podem observar que o mais novo está com uma boia numa piscina, está na água. E tudo assim, os primeiros passinhos, sentou tudo dentro da piscina, sem trauma, sem nada. No Brasil, né, como eu falei, a doença era realmente ninguém conhecia. E uma vez eu pesquisando na internet, aí descobri uma pessoa que se chamava Rita Amaral, né? Ela é uma antropóloga lá de São Paulo, que queria montar uma associação. E nós começamos a conversar pela internet. E eu já tinha um cadastro, né, com 27 pessoas com osteogênese. Por quê? Eu comecei a deixar os meus telefones, né, meus contatos, em todos os hospitais que eu ia. E quando aparecia alguma pessoa com osteogênese, né, aí o médico logo me chamava. Então eu comecei, aí eu conheci em Minas, conheci em São Paulo, conheci, aí começamos assim, aqui no Rio de Janeiro mesmo, começamos a conhecer várias pessoas, né, que tinha essa patologia. E conhecemos depois no Ceará, lá na Paraíba, em Pernambuco. Então, aí nós nos juntamos naquela época e montamos uma associação. Foi a Associação Brasileira de Osteogênese Perfeita, né? Então, ela foi fundada no dia 11 de dezembro de 1999, né? Depois, a gente, quando veio o Facebook, nós resolvemos criar um grupo dentro do Facebook, que nós começamos a chamar esse grupo de Amigo Nacional de Osteogênese Imperfeita. Esse grupo foi criado em 2012, né? E hoje, com a dificuldade que acabou, nós tivemos com a criação da primeira associação, por falta de experiência, a gente não registrava as atas. O que aconteceu? Várias pessoas, né, vieram a óbito e a gente não teve como dar continuidade ao nosso trabalho. Infelizmente, como a nós já estava muito conhecida, nós resolvemos trocar o nome
amigos, né, para a Associação Nacional de Oxigênios Imperfeitos. Bom, a primeira ação, né, da ABOI, né, da Associação Brasileira, foi em 2001, foi conseguir uma portaria que garantiu o tratamento das pessoas com oxigênio no Brasil. E criamos 10 centros de referências no Brasil, né? E como isso aconteceu? Como a gente descobriu que tinha um tratamento no Canadá, aí isso foi o pontapé inicial para montar essa associação, que antes era muito difícil. Já tinha tentado e não conseguia, né? Não encontrava pessoas, porque a maioria das pessoas que se aproximava da gente, eles queriam, era tratar do filho, não é ter compromisso com uma associação, né? Mas como nós descobrimos o tratamento, foi mais fácil. Fizemos uma reunião em São Paulo, e contamos, né, que no Canadá tinha um tratamento que não era cura, mas que ia melhorar muito, né, a qualidade de vida das pessoas afetadas com essa patologia. E aí, o que aconteceu? Uma mãe, né, sabe como é mãe, a mãe super, né, querendo resolver logo, super preocupada, querendo logo resolver o problema do filho dela, não quis esperar, né, a ação da associação, foi para o programa do Gugu pedir ajuda para levar o filho dela para o Canadá para fazer um tratamento. Fazer o tratamento lá, começar a usar os medicamentos, né? Aí nós assistimos, né, o programa. Na realidade, eu nem assisti, quem assistiu começou a me mandar, né, dizendo que no programa do Gugu, o ministro Serra, né, na época ele era ministro da Saúde, foi no programa, publicamente, ao vivo, né, e falou que ia bancar o tratamento desse menino. Aí começaram a me mandar mensagem, eu liguei para o médico, ele me orientou a fazer um boletim de ocorrência. Fiz um boletim de ocorrência e mandei para esse médico, e aí ele me ajudou para a gente conseguir, né, uma audiência pública lá em Brasília, e aí ele arrumou tudo, né? E nós conseguimos, com isso, montar essa portaria que garantiu o tratamento das pessoas aqui no Brasil. Isso foi um ganho muito grande, porque aí nós começamos conseguir, né, trazer o protocolo de Montreal para o Brasil, nós conseguimos publicar vários textos, né? Os textos não eram escritos por nós, né? Mas a gente tinha, e ainda tem, né, a autorização de fazer a tradução dos textos. E aí, quando nós botamos um site, quando nós criamos um site, foi assim, uma coisa maravilhosa. Em uma semana, 23 mil pessoas tinham visitado o nosso site. Foi uma coisa assim, né, que a gente não esperava. A gente acreditava, né, que éramos 27 pessoas com oxigênios, e depois nós fomos descobrindo que a realidade era outra. Faltava informação, faltava cadastro, faltava diagnóstico e faltava o tratamento, que era o mais sério, né? Então, com a divulgação da doença, nós começamos a ganhar espaço, nós começamos a descobrir, né, que a gente não era poucos, que nós somos raros, sim, mas não somos tão pouco como nós imaginávamos. Para vocês terem ideia, eu achava que eu era, né, a única mãe que tinha 2 filhos com oxigênios. E não é a realidade, a gente sabe que tem até mãe com 3 e 4. Né? Então, você vê a dificuldade que era. Eu já fazia as reuniões com os familiares, né, dentro da minha casa. Mas, como montamos uma associação, essa reunião passou a ser dentro do hospital, dentro dos centros de referência. Aí a gente tinha os pais, tinha as pessoas com oxigênio, as pessoas, né, os profissionais da área da saúde e também os simpatizantes. Nós criamos lista de discussões, né, dentro do site, que fizemos um livrinho do portador, né, como viver com ossos de cristal,
e fizemos também levantamento dos dados fizemos uma pesquisa, né, para saber qual era a realidade da osteogênese no Brasil. Essa pesquisa, esse formulário, é o que está até hoje dentro da portaria e é que os médicos ainda o utilizam, né, no primeiro contato com os pacientes. Olha, essa pesquisa foi assim, nós fizemos, foi surpreendente. O número de fraturas foram, quando você comparava o número de pessoas com osteogênese e o número de fratura que cada uma dessas tiveram, era uma coisa assim assustadora. E a nossa principal conquista, né, para todos nós no Brasil, foi o CROSS, que é o Centro de Referência de Tratamento da Osteogênese no Brasil, e o medicamento, né, que ele era conhecido como Arédia. Hoje vocês conhecem como pamidronato. E o resultado, né, desse tratamento começou assim, ó. As pessoas tinham dores, não sabiam que tinham dores. Já estava tão acostumada a conviver com elas que, quando passaram a receber o tratamento, foi que eles perceberam que eles tinham dores. Olha só que coisa, né, difícil de imaginar. Ninguém tem como mensurar a dor. Eles aprenderam a conviver com ela, então eles nem tinham noção de que sentia dor. Quando começou a tomar o pamidronato, né, ou começou a tomar o alendronato, eles começaram a perceber, né, que aquilo que eles sentiam não era normal, aquilo deixou de existir. Também reduziu o número de fratura, melhorou muito a funcionalidade, né? Teve aumento real de massa óssea. E como é que nós medíamos esse aumento de massa óssea? Antes de iniciar o tratamento, se fazia a densimetria óssea. E depois começou a fazer outras, né, a cada 2 anos, para ver o resultado dessa densimetria. E foi percebido uma diferença assim, muito grande entre o início e já com o tempo de tratamento. Esse medicamento, né, facilitou muito as cirurgias corretivas, né, que é alinhamento do osso. O que acontecia antigamente? Quebrou, ele lá botava um gesso, deixava lá 30 nada, era 60 dias, 90 dias de gesso, né? Mas não tinha a preocupação de alinhar aquele membro. Então, muitas pessoas ficaram com muitas deformidades. Por isso que a gente vê muita deformidade nas pessoas com idade mais avançada da osteogênese, porque não tinha um tratamento, não tinha uma diretriz, não tinha um acompanhamento que o cidadão, né, merecia e precisava ter. Esse medicamento também possibilitou a fisioterapia. Esse aqui é o tratamento ortopédico, né? Você vê que as pessoas têm várias deformidades. Hoje nós temos várias formas de alinhar, né, esse osso, e a principal delas, para as crianças que ainda estão em fase de crescimento, né, são essas hastes telescópicas, que ela é igual uma antena de televisão, fica preso na perna, e à medida que a criança vai crescendo, ela vai crescendo dentro do osso, né? Então, isso facilitou muito a marcha, a fisioterapia, o osso está bem alinhado, há ter menos fraturas, né? Então, vocês veem como a importância desse tratamento, né? A importância que foi essa portaria para todos nós que convivemos com a osteogênese imperfeita. Não sei se vocês estão observando, né? Essas listinhas aqui, ó. Esse aqui é o número, a quantidade das infusões do pamidronato. Tem também as hastes elásticas, né? Você vê que elas são introduzidas aqui com uma pistola, olha, uma para o lado, outra para o outro. Isso geralmente é feita nos braços, né? Que também tem um excelente resultado. E a nossa querida, né, fisioterapia, que muita gente não gosta, né? Principalmente os adultos, mas é fundamental. O que traz para a gente resultado, porque não basta só o medicamento,
precisa fazer uma fisioterapia. A natação, gente, é fundamental, é muito importante, porque nem todos, mas uma grande parte das pessoas com genes, né, tem problema respiratório. Então, a fisioterapia muda, te dá outra qualidade de vida. Ele muda esse quadro, né? Não é que você vai deixar de ter problema respiratório, mas você não vai ter as crises que você poderia ter se você estiver fazendo fisioterapia ou uma natação. E também contribui para a diminuição das fraturas. Uma coisa importante, né? Que, nós temos, né? Nós somos uma das poucas doenças raras que tem um protocolo clínico e diretriz de terapêutico de tratamento. É um protocolo que foi aprovado em novembro de 2013. Eu não falei, mas a portaria, aquela portaria que garantiu o tratamento das pessoas com osteogênese imperfeito, nós fomos uma das primeiras, ou a primeira associação no Brasil a ter uma portaria do SUS que garantia o tratamento das pessoas afetadas com osteogênese. Nós somos pioneiros, né? E na diretriz também não foi diferente. As doenças raras, o sonho deles, né? É ter um protocolo clínico, né? Que com o protocolo, com essa diretriz terapêutica, a gente não precisa, por exemplo, entrar na justiça para ter o direito, que já é nosso, de ter um medicamento, né? Infelizmente, nem todos têm esse medicamento, né, disponível. Precisa entrar na justiça, esperar muito tempo, e quando vem esse medicamento, muitos deles até já vieram a óbito, né, que tem medicamento muito caro, que é muito diferente do nosso. Nós temos um medicamento que é fornecido pelo SUS. O nosso tratamento, o tratamento da osteogênese é toda pelo SUS. Todos nós, todas as pessoas com osteogênese têm direito a esse tratamento. Em qualquer lugar do Brasil, tá? Porque a associação, ela é nacional, ela é brasileira, é para todo o Brasil inteiro. A classificação da osteogênese, né? No início, a gente só conhecia 4, né? 4 tipos. Hoje, nós sabemos que tem 18, embora nessa tabela aqui ainda só tem 16, mas a gente já sabe que já se estuda, né? E já tem a conclusão que já são 18 tipos diferentes. Né? E hoje a gente tem um estudo molecular que consegue identificar cada genes. Os genes da osteogênese, né, que traz esse defeito da osteogênese, né? São 21 genes que pode provocar qualquer diferença no tipo de colágeno, né? Porque é uma doença do colágeno, que pode trazer algumas... que vai dizer qual o tipo da osteogênese. Por exemplo, se fosse tipo 1, ela é leve, não vai trazer tantos problemas, embora tenha bastante fraturas, mas ela não vai deformar. Tipo 2 costuma ser letal. Né? As crianças que nascem com tipo 2 têm muito problema respiratório e elas não conseguem sobreviver por muito tempo. Né? Quem tem tipo 3 tem muitas deformidades. O tipo 4 já é mais moderada, e por aí vai a classificação. E o grau, né, de dificuldade de cada paciente. Eu até costumo falar, né, para vocês que cada caso é um, que ninguém é igual a ninguém. Ninguém sabe, não dá para a gente ficar comparando, né, uma criança com a outra. Eu mesmo tenho 2 filhos, né, como eu falei, eles têm o tipo 3, mas tipo 3 diferente. O meu mais velho é cadeirante, né? Ele tem um corpo grande, né? Só tem as pernas curtas. Mas o meu mais novo, ele anda, né? Consegue andar, mas tem a estatura de uma criança de 3 a 4 anos. Então, você vê, e eles são irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Nós não temos nenhum caso, nem eu nem meu marido
temos oestrogênios, né? A gente soube de um caso na família do meu marido, mas, assim, lá atrás, que a avó dele falou que o pai dela, né, tinha essa doença de quebrar os ossos. Mas como não tinha diagnóstico, como eu falei, as pessoas não conheciam, e muitas das crianças nasciam, morriam por falta de cuidado, por falta de tratamento adequado. Né? Então, o que a oestrogênio precisa hoje? Né? De uma prioridade no atendimento na rede pública, a gente gostaria de ser logo atendido, né? Porque a gente tem muito poucas emergências, muito pouco médico ainda conhece a oestrogênios, né? A gente precisa de ter cirurgias ortopédicas no Brasil todo, né? A gente consegue com muito mais facilidade aqui no estado do Rio de Janeiro, mas todos têm o direito de ter essa cirurgia, né? De ter esse tratamento ortopédico. Garantir a compra das hastes, né, telescópicas para o tratamento da oestrogênios, e isso também nós temos no INTO, Instituto Nacional de Traumatortopedia. Mas o Brasil inteiro tem que ter o direito, tem que ser garantido a todos os pacientes. Isso está no nosso protocolo clínico da oestrogênese. Eles precisam se adequar. As mães, né, os familiares, têm que se ponderar do que existe, né, e também saber usar, né, levar e cobrar na hora realmente que eles precisam. Por exemplo, nós temos uma portaria, né, que já foi agora sob essa nova direção da associação, da ANOI, que garante prioridade no tratamento na hora da emergência e da urgência da oestrogênese imperfeita. Eu já botei várias vezes nos grupos, né, mas eu percebo que não se tem interesse, não se dá importância. Então, nós, né, da oestrogênese, temos muitos direitos, né, nós somos privilegiados, eu me sinto privilegiada, porque eu convivo com as outras associações de doenças raras, né? E eu percebo que as pessoas não estão nem aí. É uma pena, a falta de informação. Ela pode matar, ela pode deformar e pode deixar sequelas assim, muito graves nas famílias, né? Até nas pessoas que são afetadas, porque não tem informação, não tem tratamento, não tem uma postura, né? Não tem um tratamento adequado, né? Isso é muito difícil, né? Mas é uma realidade, né? Nós temos que nos apoderar das coisas que a gente tem e começar a cobrar os nossos direitos, tá bom? Precisamos, sim, capacitar na área de saúde, nós temos uma portaria que nos garante isso, mas a gente tem que promover, né, os treinamentos para ortopedista, radiologista, enfermeiro, técnico de gesso, né, até assistentes sociais e demais profissionais que eles podem nos ajudar muito. Mas isso, né, vocês imaginem, a associação ela está no Brasil inteiro. Né? É difícil conseguir um representante. Nós temos representantes, nós temos, olha, são 27 estados, nós temos representantes em 20 estados, né? Mas as pessoas não se engajam. Aí fica difícil você dar continuidade no trabalho, né? Estamos agora, toda terça-feira, nós estamos fazendo encontros, eu estou trazendo profissionais de cada área para tirar dúvida, para falar sobre a oestrogênio, apresentar o seu trabalho. E pouquíssimas mães têm participado. Pouquíssimas mães. Eu fico assim até triste com isso, né? Porque eu sempre falei que as mães são guerreiras, que as mães são mais leoas, que as mães vão lutar e vão brigar pelos filhos, né? Elas saem do luto, né? Que é uma coisa muito comum, normal. No início você está no luto, mas depois tem que ir à luta. A luta, sim, a gente tem que brigar pelo nosso filho e brigar pela ter uma qualidade de vida melhor possível, né? Aí, a maternidade. Os médicos deverá buscar forma de tentar fazer o parto de maneira menos traumático possível, uma vez que qualquer choque mecânico pode causar fratura. Imagine um parto normal, imagine o bebê nasce, o médico ele segura lá o bebezinho lá pelos pezinhos, que não chorou, e dá umas palmadinhas.
Então, hoje já é possível ter diagnóstico ultrassom, né? Quando eu fiquei grávida do meu segundo filho, eu fazia ultrassonografia toda sexta-feira. Eu estou acompanhando, né, o meu bebê dentro da minha barriga. Para quê? Para ter estudos, né, para que fosse possível ser diagnosticado a ultrassom. Então, cada semana eu sabia como é que ele estava evoluindo, como é que ele estava crescendo. Uma coisa importante, eu com 2 meses, né, de gestação, já sabia que meu filho mais novo teria a mesma patologia do primeiro, né? E mesmo assim nós continuamos com a nossa gestação até o final. A gente tinha consciência, né, que o amor ia superar todos aqueles nossos traumas. E foi perfeito, viu? Engraçado que eu fui levar meu exame para o médico, né? Aí eu falei, estou grávida de novo. E o meu segundo filho, né, já com a mesma patologia. Aí o médico olhou para minha cara e falou assim, daí, ó, o que tem? Aí ele virou e falou assim para mim, você já não tem, você não tem 2 braços? Seu marido não tem 2 braços? Você carrega um no colo e o outro carrega o outro. O que tem? Gente, eu carreguei sim minha gravidez, né? Sem problema nenhum, porque eu sabia que nós éramos 2, né? Que nós tínhamos os 4 braços para sustentar os 2. Então, é isso, é confiar e acreditar que a gente é capaz também, né? Esse médico que me falou isso foi um médico que me ajudou mais tarde, né? Muito depois, anos depois, a criar, a fazer a portaria, a ter esse todo o trabalho, né, que me empolgava o tempo todo. Ele dizia que eu era muito criativa, né? Eu inventava roupa para colocar no meu filho, eu colocava meu filho, inventava piscina, inventava brincadeiras, né? Então, não tinha fisioterapia, mas eu usava, né, a minha imaginação. Eu começava a brincar com eles de soprar peninha de galinha, eu botava um monte de criança dentro de casa para contar história. Então, muito cedo, né, eles falaram cedo, eles se desenvolveram cedo, porque eu não isolei, né? Eu comecei a mostrar meus filhos assim para o mundo, né? Eu não deixei eles dentro de casa. Então, muito cedo eles tiveram contato com muitas crianças. Então, isso foi muito importante para eles, né? A gente precisa no Brasil inteiro, né? Porque a associação não é Rio de Janeiro, a associação é Brasil, atendimento e fisioterapia. A fisioterapia ela deve ser levada para as periferias através das salas instaladas nos postos de saúde. Fisioterapia é direito dos pacientes. Todo paciente, ou a maioria deles que tem uma doença rara, não é só estogênio, necessita de uma fisioterapia, né? Precisa melhorar alguma coisa. Então, é importante que ela esteja bem próximo de cada pessoa, né? Até nos postos de saúde mesmo, lá no atendimento básico da saúde, né? Onde possa ser tratado, possa ser desenvolvidos, né? E que facilite também a ida e vinda das pessoas, que muitas das vezes esses serviços estão muito distantes da nossa moradia, aí dificulta, né? Eu mesmo, pelas dificuldades, né, eu resolvi fazer fisioterapia. Eu fiz fisioterapia, né? Mas assim, não exercia a profissão, porque o meu objetivo era cuidar dos meus filhos. Então, o que eu aprendia lá, eu trazia para casa. Né? Então, foi assim que eu fiz a fisioterapia com esse objetivo. E hoje me ajuda em muita coisa, né? É importante a fisioterapia. Olha, prioridade do CIGEG em caso de fratura. É porque a gente não tem uma emergência que, quando a gente chega lá na emergência, até tem a emergência, quando a gente chega na emergência, os médicos não conhecem os sujeitos. E aí? Não querem colocar a mão, né? Quando coloca a mão, eles não acabam tendo outras fraturas. Então, os médicos, por sua maioria, né, têm medo de colocar a mão nos pacientes da ostogênese. E olha que o trabalho da associação, desde 99, né, foi de divulgação. Nós divulgamos muita informação. Todos os lugares que chamavam a gente está lá para falar da ostogênese. Já falei em igreja há vários anos, né, que eu sou
de encontro de casais, toda oportunidade que me dão, nós falamos, né, da Osteogênesis, já fizemos palestra em universidade, para médico, para grupo de médicos, grupo de pesquisadores, quer dizer, a gente, qualquer lugar que nos der a oportunidade de falar, nós estamos falando o que é a osteogênese perfeita. Não dá para ficar escondido, a gente tem que estar divulgando, porque a divulgação vai fazer a diferença, né? Apoio psicológico, todos nós, mãe, familiares, nós precisamos. Imagina na hora que a gente vai colocar o nosso filho na escola, olha o medo, né? Mas se ele ficar em casa, ele também pode se quebrar. E aí, ó? E como é que ele não vai ter direito a ter uma vida dele? Será que nós vamos estar vivos a vida inteira? Eu ainda estou aqui, mas os meus filhos são super independentes, né? Eles trabalham, estudam, dirigem, né? São formados, eles são úteis para a sociedade, porque eu não fiquei tolhindo eles de viver as etapas da idade, né? Então, na hora de brincar, foram brincar, tinha um monte de amigo, na hora de ir para a escola, eles foram para a escola, na hora de trabalhar, vão trabalhar. Hoje eu tenho um que mora sozinho e até dirige, né? Então, assim, viver a vida mesmo, é importante. E também tem muitas pessoas, né, com todo esse tratamento, né, medicamentoso, ortopédico e fisioterapêutico também, ainda necessitam de cadeira de roda, que são os tipos, né, mais graves. Precisam de órtese, de prótese, e muitas das vezes a gente não consegue adquirir com facilidade. Então, é importante que a gente tenha um trabalho, né, para conseguir isso, sim, o SUS tem que fornecer. E seja uma forma mais fácil, mais facilitada para todos, né? Bom, a NOI, ela foi fundada, né, em 2017, mas até 2012, né, nós ainda atuávamos como núcleo da ABOI Rio de Janeiro. Como tinha a BOI, na primeira direção da BOI, meu marido foi o presidente, né? Ele ficou como presidente durante uns 4 anos e depois nós trocamos. Depois eu fui a presidente durante 4 anos na BOI, né? Só que a maioria dos participantes eram pessoas com osteogênese, pessoas afetadas pela doença e pessoas que não tiveram a oportunidade de se tratar. Que quando nós descobrimos que o tratamento vinha dar qualidade de vida, era para criança de 0 a 18 anos. E, por sua maioria, já eram maior de idade, já estavam com muita sequela da própria doença. Aí, o que aconteceu? Né? Vieram a óbito, alguns deles, né? E a gente teve dificuldade da continuidade da associação. Para dar continuidade, ficava muito caro, saía muito mais barato, né, se a gente fundasse uma outra associação. Aí foi que nós fizemos, né? Aproveitamos daquele Amigos Nacionais da Osteogênese, né? E continuamos como a NOI, né? E passamos a ser uma associação registrada, com todos os cadastros em CNPJ, com todas as formalidades de uma associação para funcionar, né? Quando você existe mesmo, né, como uma associação, também facilita você estar inserido em vários projetos e conseguir várias coisas, né? Então, uma das primeiras ações, logo que nós conseguimos nosso CNPJ, nós tivemos a oportunidade de procurar, né, na época, lá, um deputado e dizer que a gente gostaria de criar um programa de conscientização e capacitação sobre a OI no estado do Rio de Janeiro, né? Nós conseguimos, sim, né? Logo na época, ele não conseguimos isso como, vamos dizer, imediatamente, né? Ele era um candidato, né, do Rio de Janeiro. Um ano depois, ele já estava lá, foi ser deputado federal, e ele criou, sim, nós temos uma portaria
que capacita, que garante o tratamento cirúrgico, o tratamento, o programa de conscientização para o Brasil, porque a nossa associação é a nível nacional. Tá? Então, nós conseguimos isso, agora a gente tem que começar a desenvolver, trabalhar e fazer essas cartilhas, né, para cada segmento de tratamento da osteogênese. Uma coisa que acontece aqui no Centro de Referência, né, CROI IFF, CROI Rio de Janeiro, é que o atendimento ele é multidisciplinar. O que é isso? Quando você vai à consulta, você tem um atendimento do ortopedista, do psicólogo, do fisioterapeuta, do geneticista, entendeu? Então, assim, é uma coisa que do dentista, é um atendimento em conjunto. Então, você tem uma avaliação um todo. Então, é muito mais fácil você ser tratado, né? Então, é isso que acontece. E eu sei que em outros centros também existem também a mesma possibilidade desse tratamento, desse acompanhamento multidisciplinar. Tá bom? Bom, a NOI, como eu falei, né, ela já tem o CNPJ, ela existe mesmo como uma associação, né? Nós somos nós somos representantes da sociedade civil. Então, com isso, a gente começou a estar inserido em vários segmentos, em vários lugares públicos, né? como representando a sociedade civil. Dentro da ANOI, a gente tem um conselho científico, onde tem um grupo de vários médicos que estão estudando a cada momento, a cada nova novidade, né? Cada pergunta que vocês me fazem, eu levo para esse grupo e eles discutem e eu depois dou o retorno para vocês. Né? Então, a gente tem um grupo criado onde só tem médicos dentro desse grupo e profissionais da área da saúde, né? Empenhado e comprometido com a causa da osteogênese. Tá? Nós criamos representantes estaduais. Eu já até falei, né, que nós somos 27 estados e a gente tem representação da ANOI em 20 estados. Existem os grupos do WhatsApp, né? Nós temos hoje 17 grupos. Tem um grupo que da ANOI e tem também o grupo dos Unidos do Brasil, que é né, junção da associação da NOI. É a união, gente, porque é fundamental essa união. Igual aqui no Rio, nós criamos a Aliança Rara Rio. Né? O que é isso? É um grupo de 33 associações que se reúne de 3 em 3 meses para falar das nossas necessidades, das nossas conquistas, né? E a gente começou a perceber que é tudo parecido. A gente precisa de um fisioterapeuta treinado, né? Isso também, outras patologias também precisa de um tratamento multidisciplinar. A gente também precisa. Então, nós começamos a ter uma troca. E, com isso, né, nós conseguimos ter muitos ganhos. Né? Quem coordena esse grupo de eleições, né? Essas 33 associações, nós elegemos 4 associações para nos representar no estado do Rio de Janeiro. Então, em qualquer lugar que uma dessas 4 associações está presente, ela está sempre falando das 33 outras associações. Né? E nessa eleição, a ANOI foi contemplada, então a ANOI é uma das coordenadoras da Aliança Rara Rio, do estado do Rio de Janeiro. Tá? A gente tem pautas, né? E criamos pauta de reivindicação específica para o tratamento dentro do Instituto Fernando Figueira, específica para o tratamento dentro do INTO, e também criamos uma pauta de reivindicação de todas as doenças raras, é uma pauta única que fortaleceu as pessoas com doenças raras do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente faz muita coisa junto, né? A gente faz caminhada, faz fórum, faz congresso, né?
aí a gente chama de doenças raras, mas está tudo ali incluso, todo mundo está junto. Então, ninguém é dono de nada e todos nós somos donos de tudo. Isso nos deu uma visibilidade muito grande. Aqui no Rio de Janeiro foi criado o Comitê Estadual dos Direitos Humanos das Pessoas com Doenças Raras, né? Então, ali tem 19 instituições representando as doenças raras, né? Para reivindicações, para defender, né, os direitos das pessoas, né? E dentro desses 19, 9 são instituições do governo e 9 são da sociedade civil. Então, nós fizemos eleições novamente dentro dessas 33 associações, né? A ANOI foi a segunda associação mais votada. E hoje a ANOI é vice-presidente do Comitê Estadual dos Direitos Humanos das Pessoas com Doença Rara do Estado do Rio de Janeiro. Esse comitê, o comitê, só existe 2 semelhantes ao nosso no mundo, né? Um está na América Latina e o outro está lá nos Estados Unidos. E o nosso é o primeiro no Brasil. Quer dizer, então, assim, tem muito ganho, tem muita coisa que a gente também, quando se une a outras associações, aprende muito, a gente cresce muito e a gente acaba descobrindo, né, que a gente não está só, que uma associação pode dar mão à outra. Esse projeto mesmo, que nem é mais projeto, né, que já virou lei, que eu falei que é nacional, que é para todos, foi uma das 4, né, da associação, que foi uma audiência em Brasília que levou à reivindicação da osteogênese. Aí os deputados lá, né, federais, votaram e nós conseguimos essa maravilha que é a garantia e a prioridade do tratamento na rede pública. Isso é muito bom. Aqui no Rio, e alguns estados também, não vou ficar só no Rio, a gente promove troca de experiência entre as pessoas, né? É uma delícia, tem biscoitinho, cafezinho, as mães levam o lanchinho, né? E a gente já fez vários eventos. Costumam ser 3 eventos por ano, né? Já estou no 30, acho que é 36 da NOI e tem, não sei, 42 lá da ABOI, porque era núcleo, né? A gente ainda continua contando. Então, assim, é maravilhoso, a gente leva Papai Noel, faz churrasco, eu tenho sempre uma arteterapeuta que fica com as crianças, né? Enquanto nós estamos lá conversando com os pais, nós temos uma psicóloga que pega o grupo de adolescente, né? Promove uma roda de conversa, nós temos um fisioterapeuta que também faz esse serviço de trocar experiência, de fazer roda de conversa. Então, assim, e são todas essas pessoas engajadas na associação são voluntárias. A gente tem CNPJ, mas não temos conta no banco, né? São todos trabalhos voluntários. E é uma delícia, tá? Porque você vê assim, eu estou ali porque eu quero, porque eu gosto. Não estou ali porque eu sou obrigada, né? Então, o trabalho assim é maravilhoso, né? O Papai Noel, vocês estão vendo o Papai Noel? É uma emoção, vocês não imaginam o Papai Noel aí com a gente. E aqui, gente, muito obrigada, né? Isso aqui são um grupo, uma reunião que nós fizemos. Foi a reunião de fundação da NOI, né? Aqui embaixo estão os representantes, né? Os voluntários representantes da associação, né? Todos eles são envolvidos, têm filho, ou são pessoas com osteogênese, né? E aí está aí, ó, o site da ANOI, que é www.anoi.com.br. A gente tem o Instagram, né, que é anoi.osteogênese. Temos nosso e-mail, né, anoi.osteogênese@gmail.com. Tem o nosso telefone, que também é um WhatsApp, né? Eu sou a atual presidente e o José Carlos Geraldo dos Santos, vice-presidente. E aí, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que eu possa ter contribuído, né, para entendimento, né, de todos sobre a osteogênese e também sobre a associação, que eu recebo muitas perguntas, né, muitas dúvidas sobre a associação.
a associação ela só veio para somar, a missão dela é cuidar, né? É divulgar, informar, mas é informação, gente, com segurança e com responsabilidade, né? Por isso que eu falo, quando as mães me ligam, eu falo assim, eu vou falar a verdade, né? Porque eu não posso dar informação sem ser de qualidade e ser verdadeira, né? Então, essa é a função da associação, e divulgar. Quanto mais pessoas conhecerem os estrogênios, mais ganhos nós vamos ter. Quanto mais pessoas se engajarem, né, vir para o nosso lado, mais alegria nós vamos ter. Olha, vocês não imaginam o churrasco como é que é. É uma festa mesmo. Todos os nossos encontros de finais de ano são maravilhosos, né? A gente está ali com o maior prazer. Então, eu quero agradecer a atenção de vocês. Espero que não tenha sido muito longa, né? E obrigada.